pelos usuários. A discussão envolve ali o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente lembra que o ministro André Mendonça suspendeu esse julgamento importante lá atrás, em dezembro de 2024, teve um pedido de vista, agora deve começar com o voto dele, que gera ali uma certa expectativa, uma certa curiosidade de saber como vem. A gente já tem o voto de 3 ministros, são eles Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, eles que defenderam ali com algumas diferenças pontuais a responsabilização das plataformas, seja total ou parcial. E aí agora a gente vai saber com mais detalhes como que será o voto de André Mendonça nessa questão tão fundamental para o país, né, Tio Rei? O do André Mendonça é segredo de polichinelo, né? Vamos lá. Que diz esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é escancaradamente inconstitucional. Que na prática não existe responsabilização civil das redes sociais, exceto se elas resistirem a uma decisão judicial. Então, tem uma decisão judicial para retirar determinado conteúdo. A rede vai e não retira, ainda então ela pode responder por isso, inclusive na esfera criminal, né? Ocorre que não existe nada no Brasil, não existe ente no Brasil que esteja livre da responsabilização civil. O síndico do seu prédio arca com consequências de decisões eventualmente erradas ou de omissões que provoque prejuízo a terceiros. O síndico do seu prédio. As Big Techs, não. Alegação é conteúdo de terceiros. Nós apenas abrigamos. Mas e os lucros desse conteúdo de terceiros? Leva ou não leva? O trânsito dessas páginas e o que isso gera de publicidade, leva ou não leva? Leva, tanto é que, eu diria, a origem da riqueza está aí. Né? Então, é simplesmente inaceitável, não existe isso. Tem 2 ações que estão no Supremo. Uma ainda diz respeito ao Orkut, veja você, o defunto Orkut, que está com Toffoli, e outra que é relativa ao Google com Fux. Relatores distintos, de causas distintas, mas que estão sendo votadas juntas. Voto do Fux. Existe a responsabilidade civil das redes. O Marco Civil da Internet, artigo 19, é inconstitucional. As redes podem responder por prejuízos provocados a terceiros. Então não existe essa imunidade. O Toffoli diz a mesma coisa, mas vai um pouco além. Ele não só existe a possibilidade de responsabilidade civil, como ele diz, e as redes têm o dever do cuidado, porque, assim, importante, o Fux diz, basta uma notificação extrajudicial, basta uma notificação para que a rede, sabedora de que o conteúdo está lá e não tendo feito nada, possa arcar com a responsabilidade. Aí tem uma gritaria, oh, meu Deus! Não, pode arcar com a responsabilidade, mas depende da decisão judicial. Não é assim, me dá um troco aí. Não, eu estou notificando. Não vai retirar? Vai manter? Vai manter. Entro na justiça e uma vez tendo havido a notificação, pode ser responsabilizada. Mas também pode não ser. Vai ter um juiz que vai decidir. O Toffoli vai um pouco além. Eu estou com o Toffoli. Além disso, há temas em que não precisa da notificação. Aí as redes têm o dever do cuidado. Por exemplo, terrorismo. Apologia do terrorismo precisa da notificação? Defesa do golpe de Estado, da intervenção militar, precisa da notificação? Crimes de racismo, precisa da notificação?
Porque as redes já fazem isso hoje com nudez, por exemplo. Hã? Com a violação da intimidade ali, hoje elas já têm esse dever. Isso é automático, elas aprenderam a lidar com isso. Então, tem essas duas posições, e tem uma terceira, que é a do Roberto Barroso, que já votou. Ele diz o seguinte: eu não acho que o artigo 19 seja inteiramente inconstitucional, ele é parcialmente inconstitucional, porque no caso dos crimes contra a honra, né, ele diz, nesse caso, eu acho que precisa, sim, da decisão judicial, porque tem muito de coisa subjetiva aí. Né? Calúnia, injúria e difamação. Então, nesse caso, não cumpre as redes, não basta a notificação, e não cumpre as redes tomar elas a iniciativa. E vem o André Mendonça agora. Eu não tenho dúvida que o André Mendonça vai falar, deixa tudo como está. Ele já andou se manifestando assim. Ele disse, porque não podemos tolher o direito à crítica. Não, mas o direito à crítica é coisa muito distinta de crime. Eu modestamente, tenho uma tese que eu acho, olha, imbatível, assim, irrespondível. Vamos botar para as redes o que vale para a imprensa? Hein? Eu não posso. Se aqui eu começo a incitar as pessoas a cometer crime, Natália, eu vou ser responsabilizado. E o UOL pode ser responsabilizado se mantiver o meu apelo ao crime no ar. Entende? E aí tem a discussão do que vai ao ar aqui na plataforma e o que vai nas redes sociais, que tem distinções também, né? Agora, você imaginou uma situação em que o UOL pudesse ser... Eu venho aqui, uma transmissão do UOL. Olha, isso aqui, aliás, esse exemplo é excelente. Uma transmissão do UOL. Eu venho aqui, boto a boca no trombone, incito o crime, faço apologia do terrorismo, faço o diabo. O UOL deixa no ar, mantém no ar. O UOL poderia ser responsabilizado, mas o Google não. Ainda que continuasse no Google. Dizendo assim, não é meu, é do UOL. Isso não faz sentido. Então, que valha, pelo menos, o que vale para a imprensa. Aí uma entrevista do presidente do Google, não, porque isso poderia ter censura, poderia censurar o humor. Bom, vamos lá, tem uma questão aí sobre o humor. Mesmo humor, escuta, o humor, se o humor estivesse acima de qualquer coisa, então seria assim, Deus acima, como que é? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e o humor acima de todo o resto. Estaria acima de Deus. Espera, se eu digo assim, esses pretos hoje estão reclamando aí que não tem emprego para eles. Que bando de preto chato, que fica reclamando que não tem emprego. Pô, na escravidão eles tinham emprego garantido e eles reclamavam. E todo mundo ri, está ouvindo e aplaude. É humor? É engraçado? Por que aqueles que se dizem sufocados pelo pensamento politicamente correto sempre se sentem sufocados porque não podem fazer piadas infames contra minorias e contra aqueles que não têm poder? Por que essa gente não diz, vou fazer um humor agressivamente politicamente correto e vou atacar as elites? Vou atacar gente que pode me ferir, mostrando que eu sou corajoso. Por que esses que reivindicam coragem sempre reivindicam coragem contra os fracos? Contra quem já é vulnerável? Bando de covarde, vagabundo. Mas vamos voltar.
Eu quero saber o seguinte: existe algum outro setor que esteja livre da responsabilidade civil? Se existe, me digam. Sabe por que não existe? Porque isso está em lei. Isso está em lei. É inconstitucional o artigo 19. Foi feito ali por gente, oh meu Deus, não podemos, a censura. Tinha uma parte que era composta por nefilibatas, que são aqueles que habitam as nuvens, né? A liberdade e tal. E, claro, havia aqueles que já sabiam muito bem o que estavam fazendo, atuando como lobistas, e está cheio ainda hoje. Eu apenas acho que seria conveniente que aqueles que trabalham para as redes dissessem trabalho para as redes. Sou lobista de tal. É ok, só para a gente saber. Porque, do ponto de vista jurídico, é insustentável. Não há como não sair do Supremo. Não há como não sair do Supremo a inconstitucionalidade total, que é a minha tese, ou parcial do artigo 19. E, portanto, a responsabilidade civil. Porque não existe nada no Brasil, ente nenhum, eu desafio alguém a me dizer qual é o outro ente que está livre da responsabilidade civil. As igrejas que gozam de imunidade tributária, que é uma lambança com a devida vênia, né? Que Deus me perdoe e perdoe esse católico militante aqui, né? Mas as igrejas que não pagam impostos, nem elas estão livres da responsabilidade civil. Não existe. Nenhum de nós está. Por que as Big Techs estariam? Então vamos arcar com isso. Ah, mas o Congresso não regulamenta, vai o Supremo e regulamenta. Não, o Supremo não está. O Supremo não está regulando nada, o Supremo não está votando nada. O Supremo não está votando nada. O Supremo está aplicando a Constituição. O Supremo só estará a dizer que não existe um setor acima da lei. Essa é a natureza, é isso que está em debate. Agora, então vamos regulamentar, vamos criar as circunstâncias em que, desde que a responsabilização civil exista, aí vamos ver as circunstâncias. Agora, fazer de conta não tenho nada com isso, no 8 de janeiro, cobertura ao vivo da invasão da sede dos Três Poderes. Ao vivo, em tempo real. Havia gente convidando nas redes, vem para cá. Sabe aquela propaganda de teatro sempre mal feita? Vem, né? Vem para cá, vamos quebrar aí. Tal. Transmissão ao vivo. Aliás, até por veículos disfarçados de veículos de comunicação também teve. Então não, colega. Vai ter de responder. O Mendonça, acho que vai ser o liberou geral, porque ele se alinha, isso é evidente, vamos ver. Também não sei, estou aqui. Né? Ele já deu declarações que vão nesse sentido. Porque tem um alinhamento que é de natureza ideológica com o bolsonarismo. Nós sabemos muito bem que a extrema-direita usa o vale tudo com mais habilidade do que a esquerda, né? Mente com muito mais complexidade e profissionalismo, né? E boa parte, que a gente vê até nas pesquisas de opinião e tal, boa parte vem dessas campanhas, algumas delas criminosas, né? E, portanto, ok, né? Como é terra de ninguém, como é o bueiro do capeta, né? Como dizia Humberto Eco, virou o reino dos idiotas. Então, não ter lei é uma maravilha, né?
E aí sim, a hora da regulamentação, precisamos saber mais. Como na música do Gil, queremos saber como são feitos os algoritmos, é preciso que haja exposição disso. Tem muita coisa. Hã? Mas a questão basilar que vai sair do Supremo é a responsabilidade civil. Isso é inescapável e elas sabem muito bem. É isso. E o que a gente vê de crime fora da internet também tem que ser crime dentro dela, né, Tio Rei? É o que a gente tanto escuta nesse sentido. Sim, a máxima do Alexandre de Moraes. É crime fora da internet? É crime na internet. Qual é a dificuldade? E eu insisto, no caso da responsabilidade civil, tem de valer a regra fundamental que vale para a imprensa. Ou a imprensa no Brasil não é livre? Ou alguém ousaria dizer que a imprensa no Brasil não é livre? É livre. Mas não é livre para cometer crime. O nosso crime aqui, Tio Rei, nas transmissões do UOL é só amar demais o nosso trabalho, né? Nesse clima Exatamente. Que a gente vai pro nosso... Como é que se faz no K-pop, ó? Love, love, love. Eita, olha eu sendo uma zillennial errada.